Eu não tô te vendo. Ah, não tá me vendo? Agora eu tô te vendo, com esse fundo maravilhoso. É o meu escritório, eu sou meio fanático por action figures, estátuas e Não, coleciono a vida gente. inteira. Maravilhoso esse fundo, adorei. Obrigado. Who are you? I live here with you. Charlie! Daniel! Have you done something to them? I don't know who you're talking about. E eu queria começar te perguntando como é que foi a abordagem deles para te convidar para fazer a série? Chegaram e falaram, olha, tem uma história sobre o gato de Schrödinger e a superposição quântica e como é que foi? Você quer fazer uma série sobre física quântica e de falar sobre o gato e as possibilidades de você vai ser um dos gatos, superposição desse gato? Não, eu li os 2 roteiros primeiros da série. E aí já tinha escutado falar do Blake Crouch, que é esse escritor de ficção científica muito conhecido no mundo inteiro. Ele tem vários best-selling novels e tal. E eu adorei os roteiros, fui correndo, comprei o livro, li o livro em 1 dia e meio, 2 dias, assim, devorei. Fiquei apaixonada na história, porque é uma história de ficção científica, só que o Blake Crouch escreve de uma forma muito pessoal, assim, muito com pontos de vista de personagens, falando muito das emoções desses personagens. Então, para um ator era muito incrível pensar nessa possibilidade de trabalhar múltiplos universos e tratar de temas que são tão comuns a todos, né? Que é arrependimento, que é falar de amor, falar de família. Então eu fiquei muito apaixonada, assim, na história. E aí quando eu conheci o Blake, a gente falou muito de física quântica, de tudo isso. E foi um projeto engraçado, porque é uma forma diferente de fazer ficção científica. É muito legal porque ele escreveu o livro, né? E ele também adaptou o livro para o roteiro e para a série, né? E eu li o livro há muitos anos atrás e quando eu soube da série eu fiquei super animado. E aí quando eu vi que ele estava envolvido, eu falei, nossa, aí é perfeito, né? Porque a adaptação é algo muito difícil de fazer, né? Nossa, e é uma história super complexa, né? De multiverso, onde as possibilidades estão infinitas, como a série mostra. E eu fiquei muito curioso, até que assisti, fiquei muito feliz assim, com o resultado que ele conseguiu, mesmo com as limitações, porque no livro não tem limitação, é a sua imaginação. Então o que ele contar ali pra você, você vai criar. Você vai criar na sua cabeça. Né? Na série você tem como você vai representar certos conceitos, né? E eu achei muito interessante como foi abordado isso. Vocês chegaram a discutir isso durante as leituras de roteiro? Como vocês iam conseguir perceber toda essa questão de multiverso, da caixa e das múltiplas realidades? Não, é muito incrível te ouvir, porque o fato de você já ter lido o livro, você sabe bem como é um livro que... Bom, qualquer obra literária, e se você já tem fã dessa obra, todo mundo já criou um imaginário na cabeça. Um livro como esse, mais ainda, porque é um livro muito visual, é um livro muito mágico nesse lugar dos múltiplos versos que a gente possa habitar, existir e tal. O fato do Blake ser o nosso showrunner, além de ser uma grande honra, porque ele é um escritor incrível e uma pessoa maravilhosa, um ser humano que eu hoje em dia posso chamar de amigo e tenho um carinho imenso. É o que você falou, é uma obra que precisava disso. Eu fiquei muito feliz que tanto os produtores, né, quanto a Apple, quanto a Sony, fizeram isso ser possível, porque não é uma obra de fácil adaptação. É claro que algumas coisas tinham que se transformar do livro, principalmente, por exemplo, na Amanda, algumas novas adições ele fez, porque precisava para desenvolvimento de personagem. É um outro meio de comunicação, não é um livro, é uma série. Então ele precisava explorar algumas coisas diferentes do livro. E o fato da Amanda ser criada no Brasil, falar português, foi ideia dele ou foi ideia sua? Foi ideia dele, e foi muito lindo, porque quando eu fiz o teste, né, no livro a Amanda não é brasileira. Quem é espanhola é a Daniela. Aí quando a Jennifer pulou no projeto, eles transformaram o pai dela com descendência espanhola, espanhol e tal. E aí a Amanda, eles estavam abertos. E como eu passei no teste, o Blake falou, pô, você é brasileira, vamos botar ela sendo brasileira, porque já existia essa cena com a mãe. E eu achei lindo, porque além de ser uma representatividade e poder honrar e poder, né, fazer essa representação do Brasil, que pra mim foi uma emoção enorme, tem uma coisa de representatividade latina também, que independente da nação da Amanda, ela poderia ser brasileira, ela poderia ser mexicana, ela poderia ser colombiana, ela poderia ser israelense, de qualquer lugar do mundo. Então o fato dele ter escolhido, ele falou, não, vamos fazer então ela brasileira, vamos botar essa mudança do livro, mas
Legal. É uma homenagem ao Brasil, não deixa de ser. E o paralelepípedo que aparece ali? Fui eu. Isso fui eu. Isso fui eu. Eu tava com o Joe naqueles momentos de espera de set de filmagem. E a gente batendo papo e tal. Aí eu falei umas coisas em português. Ele, tá, me ensina aí. Aí eu falei, cara, paralelepípedo. E aí ele, quê? E aí a diretora ouviu. Que é muito engraçado, né? Como é que você explica paralelepípedo? Ele falou, o que é paralelepípedo? Aí eu fui mostrar, né? Falar pra ele tal, o que era, mostrei. Ele falou, não é possível que essa palavra existe no vocabulário. E aí a gente ficou brincando e ela entrou na série. Quando eu vi, eu falei, nossa, aqui tem a cara que foi ela que deu essa ideia de colocar. Eu imaginei que fosse um momento que ela estivesse conversando. Foi mais legal ainda, porque eram uns bastidores que acabaram indo pro episódio. Foi muito interessante. Total. I need to use the box to get home. The world you're looking for is a grain of sand on an infinite beach. Hoje o multiverso está bem na moda, né? Nos últimos anos. E esse livro é de 2016, ele não é um livro tão recente assim, tem quase 10 anos. E hoje o multiverso toma muito espaço do que no passado era a viagem no tempo, né? Na cultura pop. Exatamente. Hoje a gente tem a Marvel com os filmes de MCU que tem multiverso, teve tudo em todo lugar ao mesmo tempo, um excelente filme de multiverso, e tem a série Rick and Morty, entre outras, que trabalham muito bem esse tema. Qual é a diferença do multiverso de Matéria Escura, de Dark Matter, para esses outros multiversos? Falando mesmo da Marvel, eu como geek que sou também adoro, por isso que eu adorei o fundo dessa casa, seu escritório. Normalmente é isso, né? Esses personagens têm capa, têm superpoderes, são super-heróis. No nosso caso, ele lida com temas muito reais a todos nós, assim, muito comuns a todos os seres humanos, que são sentimentos de arrependimento, de escolhas, de vida, de família, de amor. E é bonito, porque acaba sendo uma série que traz o entretenimento, que traz a diversão, que traz a ação, a magia, todos esses acontecimentos que a minha personagem passa, de uma forma muito humana, muito verdadeira, e que eu espero que conecte com o público, porque quando você faz histórias que têm uma proximidade emocional com o público, você consegue também gerar transformação no público. Eu acho isso muito bonito, então acho que o Dark Matter tem essa qualidade. É muito interessante a dinâmica de como a caixa funciona, né? Quando os seus personagens entram na caixa, os primeiros momentos são muito caóticos, porque eles estão assustados, eles estão com medo, eles não sabem o que vai acontecer, então cada vez que eles abrem a porta é um cenário mais terrível e catastrófico, porque a dinâmica da caixa reflete como a pessoa está. Né? E tem um momento que a série deixa de ser esse thriller de ação, né, de suspense e de ficção, e passa a ser uma obra super introspectiva, né? Onde os personagens têm que se reconectar consigo mesmo para conseguir trilhar a jornada deles, né? E isso é muito interessante, que é o que você está falando da profundidade, né, das camadas que esse livro... Dos questionamentos, né? Exato, não, total. Né? E o que você está falando é muito bonito, porque acaba que tem vários temas dentro da mesma série, né? Isso que é interessante, que eu acho que tem uma potência muito legal, e eu fiquei muito feliz da Apple entrar e produzir essa série, porque tem uma potência de... É ficção científica, mas acaba virando quase um thriller psicológico quando ele tá roubando a vida do outro. Vira um filme de ação, porque a gente vive ações loucas, que é incrível, que quando eu li o livro eu falei, eu quero fazer isso. Mas existe também, exatamente como você falou, esse questionamento humano, essa profundidade emocional de personagens que pode ser como um romance. E é bonito porque o que você disse, né, essa coisa da abertura de portas, acaba quase virando uma metáfora sobre a vida, de como a gente também se presenteia a cada situação, como a gente está emocionalmente quando a gente abre essa porta para esse novo universo. Se a gente abrir essa porta otimista, como é que a gente vai viver aquele lugar? Se a gente abrir essa porta com sentimentos obscuros, aonde essa porta vai levar? É muito legal, porque tem uma hora que eles falam que dentro da caixa não adianta você mentir e você fingir. Se você, não, eu tô confiante, vai dar certo, e você abrir a porta, mas por dentro você tá devastado, inseguro, não adianta nada, a caixa não tá vendo o que você tá falando, né? Exatamente, que é aquela coisa, né? Se você mente pro terapeuta, na verdade você tá mentindo pra si mesmo, né? Então se você também fingir que você tá sentindo uma coisa que você não tá, em algum momento aquele sentimento vai sair. You built the box. Behind every door in there is a version of your life that you could have lived. Queria saber se você já teve algum momento caixa
matéria escura na sua vida, algum momento no seu passado, onde você hoje em retrospecto pensa, nossa, se eu tivesse tomado outra decisão, eu teria uma vida completamente diferente? Com certeza eu acho que todos nós tem momentos de vida que a gente acaba tomando decisões que ensinam a gente a ser uma pessoa melhor, ou a crescer, a ser humano, né? O que tipo de ser humano a gente é e quer ser. Mas também eu lembrei de uma coisa profissional, de carreira e também de vida, que me transformou também na minha vida, que é, e se eu não tivesse feito a Cidade de Deus? E se eu não tivesse conhecido o Fernando Meirelles? E se eu não tivesse feito aquele teste? Que é engraçado, que lançando esse filme foi uma coisa que eu não tinha pensado, e aí, conversando ontem, eu pensei, realmente, eu tinha 18 anos, é muito uma fase de decisão de vida, que você tá querendo saber o que você vai fazer, o que não vai fazer, e é engraçado que o Fernando Meirelles tem esse lugar no meu coração de ser um diretor que eu admiro profundamente, uma pessoa que eu quero muito trabalhar de novo, mas que tem esse lugar de... O Cidade de Deus foi um divisor de águas na minha vida, sobre... Putz, eu já fazia teatro, já queria ser atriz, mas acho que foi o filme que me mostrou, assim, é cinema, eu amo fazer cinema, então acho que foi a porta que eu abri. Se não tivesse entrado naquela porta, provavelmente você seguiria outro caminho, né? Vai saber. Total. Eu acho que eu seria atriz, ou eu trabalharia em produção, mas aí poderia ser um caminho diferente. E se você tivesse a oportunidade de entrar na Caixa hoje para escolher uma outra vida, você entraria? Depende, se eu pudesse voltar para essa vida, eu acho que eu gostaria de olhar só para olhar e de curiosidade. Mas eu acho que a gente tem que aceitar, até uma coisa que a minha personagem fala, aceitar a nossa vida e fazer dela a melhor vida possível para o nosso coração e para as pessoas que estão em volta da gente. E eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito muito em empatia. Então, acho que eu não trocaria a minha pra ver outra, mas acho que se eu soubesse que eu consigo voltar, talvez eu ia lá só de curiosidade. Porque o ser humano é um bicho curioso, né? Então, acho que eu iria só olhar. Do you ever get that feeling when a kiss and hug